O apóstolo Paulo escreveu que os atributos invisíveis de Deus, como o seu eterno poder e a sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. De fato, quando olhamos para a natureza, nós percebemos que há um projetista inteligente por detrás de todas as leis. Mas ao olharmos para a história humana, nós percebemos, por exemplo, depois de uma Primeira e uma Segunda Guerra Mundial, quando milhares de pessoas foram vitimadas, existe alguém no controle da história humana? De fato, alguém está dirigindo todas as coisas? O capítulo 4 de Apocalipse, que hoje vamos estudar, nos convida a olharmos para o trono de Deus e descobrirmos que Deus, do seu trono, governa todas as coisas nesse universo. Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro do Apocalipse. Hoje vamos estudar o capítulo 4, uma visão do trono de Deus. Quero convidar você a tomar sua Bíblia e ler comigo o Apocalipse capítulo 4, verso 1. Assim diz o texto: Depois dessas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Esta é uma boa notícia para todos nós. A porta aberta aqui é a porta do santuário celestial. Isso significa que há salvação para todas as pessoas. É do seu trono no céu que Deus rege todo o universo. E o Apocalipse capítulo 4, verso 2, nos apresenta uma outra visão maravilhosa do trono. O verso 2 diz que nesse trono há alguém sentado. João não conseguiu descrever muito bem quem estava sentado, porque a glória de Deus, a santidade dele, não pode ser descrita facilmente por palavras humanas. O Apocalipse 4, também no versículo 3, diz que há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda que envolve o trono de Deus. Sem dúvida que esse arco-íris fala da justiça e da misericórdia divina que se unem, porque Deus é ao mesmo tempo justo e ao mesmo tempo misericordioso. Você se lembra da história do surgimento do arco-íris? Quando Deus enviou o dilúvio nos dias de Noé, após o dilúvio ainda havia um temor de que as águas mais uma vez inundassem a terra. E Deus prometeu que todas as vezes que a chuva viesse, Ele colocaria no céu seu arco. Esse arco é símbolo da misericórdia de Deus, do cuidado dele. E as pessoas então não deveriam temer quando a chuva se aproximasse. Há aqui também outra verdade interessante no versículo 6. É dito que há diante do trono um como o mar de vidro semelhante ao cristal, e que à volta do trono há 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Quem são esses 4 seres viventes do livro de Apocalipse? Aqui nos é dito que o primeiro ser vivente, ele tem a aparência de leão no verso 7, o segundo novilho, o terceiro rosto como de homem e o quarto é semelhante à águia quando está voando. Em Ezequiel, no capítulo 1, a partir do verso 5, nós temos essa mesma visão. E lá nos é informado que esses seres são querubins, e esses querubins, eles auxiliam a Deus na administração do universo. Há um outro detalhe interessante. Alguns estudiosos veem nesses 4 seres viventes 4 aspectos do ministério de Cristo, conforme apresentado nos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. De fato, é Mateus quem apresenta Jesus como rei, aqui comparado a este ser que tem a aparência do leão, rei dos animais. Já o evangelho de Marcos vai apresentar a Cristo como o servo. Aqui, na linguagem apocalíptica, o boi, que na Bíblia é símbolo de trabalho.
Lucas, por outro lado, vai apresentar a Jesus como o Filho do Homem, falando de suas necessidades, de seu cansaço e outras como nós sentimos. E João vai comparar então Cristo a Deus. É isso que está escrito no primeiro capítulo, quando ele diz que o Verbo era Deus. Aqui representando este animal com semelhança de águia, que na Bíblia tem o símbolo de onisciência. Há ainda outra verdade importante nesse capítulo. O capítulo 4 nos diz que Deus é assistido em seu trono por 24 anciãos. Quem são esses 24 anciãos? Eles estão vestidos de branco e possuem coroas em sua cabeça. Essas vestes brancas representam a pura justiça de Cristo e a coroa em sua cabeça é um símbolo de vitória. Mateus 27 declara que Cristo, após a sua morte e ressurreição, muitos santos que dormiam no pó ressuscitaram e foram com ele para os céus como triunfos da sua vitória sobre a morte. É provável que esses 24 anciãos sejam pessoas que já viveram nessa terra, mas que hoje assistem a Deus na administração do trono do universo. Quando olhamos para o capítulo 4 de Apocalipse, nós nos impressionamos com uma cena, porque aqui há uma cena litúrgica. E no versículo 11 é um hino de louvor ao Cordeiro. Aqui é dito: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. No capítulo 4 de Apocalipse, Cristo é louvado porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou a mim e a você, mas Ele não criou-nos para nos abandonar. Ele constantemente trabalha em função do seu povo. É por isso que eu e você hoje podemos confiar na direção desse Deus, que não apenas nos criou, mas nos mantém com vida e deseja salvação para todos nós. Apocalipse 4 é um retrato do cuidado de Deus e da soberania dele. A despeito de estarmos vivendo num mundo que testemunhou já 2 guerras mundiais, onde milhares de inocentes sofrem e às vezes até a própria natureza parece estar fora do seu curso, nós não podemos duvidar. Há um Deus sentado no trono e de lá Ele governa o universo. E sabe qual é uma das verdades mais lindas do Apocalipse? Na mensagem enviada às 7 igrejas, em uma delas, Deus nos promete que um dia nós vamos nos assentar no trono junto com Ele. Você já pensou? A alegria de um dia podermos nos assentar no trono de Deus e participarmos do governo do universo ao lado do Criador de todas as coisas? Abra o seu coração a Cristo agora. Deixe que Ele controle também a sua vida e um dia nós nos sentaremos no trono juntamente com Ele. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Pai Santo, muito obrigado por esta promessa de que um dia vamos nos assentar no Teu trono contigo para reger todas as nações. Que a Tua bênção alcance a todos nós agora e nos prepare a cada dia para o céu. É o nosso desejo, em nome de Cristo. Amém.